Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cássia e hoje nós vamos estudar termoquímica. Afinal, o que é a termoquímica? O que a termoquímica estuda? Ela estuda a quantidade de calor envolvido nas reações químicas. Lembrando que esse calor que nós estamos falando é aquele calor que a gente já estudou na física, que quer dizer o quê? Energia em movimento. E esse movimento, para onde é que o calor está se movimentando, né? Essa energia, ela está em trânsito, ela está se movimentando de um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. Então, esse calor aqui, só colocar aqui para a gente lembrar, é sempre de que tem maior temperatura para quem tem menor temperatura, beleza? O que a gente vê esse calor no nosso dia a dia, né? Nas fogueiras, na vela, na chama do fogão. Aqui também nós temos calor na fotossíntese, que a gente vai discutir um pouquinho melhor mais pra frente. Mas o calor, ele não necessariamente está ligado a um fator de aquecimento. Também pode ser de resfriamento, beleza? E de onde vem a energia, né? Quando a gente está lá jogando futebol, quando a gente está cozinhando, ou quando a gente está andando de carro, né? O que faz o carro se movimentar? De onde que vem essa energia? Essa energia, ela provém de reações químicas. E como que acontece, né? Essas reações químicas, elas liberam a energia ou absorvem a energia através da quebra e da formação de ligações químicas. As substâncias reagem entre si, quebram as ligações ou formam ligações, formando outras substâncias, e aí que podem absorver ou podem liberar energia. Pessoal, vocês viram o vídeo sobre a explosão que ocorreu no Líbano? Ali nós tivemos uma explosão gigantesca de um possível, até então, da data que eu estou gravando essa videoaula, não se sabe ainda ao certo do que foi, mas provavelmente foi a explosão devido a 2.750 toneladas de nitrato de amônio. E aí esse nitrato de amônio, ele entrou em combustão, houve uma reação de combustão. E o que é essa reação de combustão? A reação de combustão é uma reação química que, através de dois reagentes, um combustível e um comburente, eles reagem entre si e liberam uma quantidade de energia, quantidade de calor gigantesca. E para que haja essa reação de combustão, então a gente precisa de 3 itens. A gente precisa então do combustível, comburente, a gente precisa do calor. No caso da explosão de Beirute, provavelmente o combustível foi o nitrato de amônio. O comburente é o oxigênio. Sempre para termos uma reação de combustão, é preciso termos o oxigênio. Então, o comburente, o oxigênio e o calor. É necessário que tenha calor para que a reação de combustão aconteça. A reação de combustão, ela é uma reação química que é chamada de exotérmica. E o que é exotérmico? Exotérmico quer dizer que libera calor, libera energia. E a reação de combustão, ela pode ser completa e ela pode ser incompleta. A completa é a reação de combustão que acontece na chama do fogão. A chama do fogão não fica com uma coloração azulada. O que acontece é que, devido à grande quantidade de oxigênio que é consumido nessa reação, a reação é chamada de completa e ela produz gás carbônico e a água. Então, ela produz aqui o gás carbônico e produz também a água. E temos também a reação de combustão incompleta, que é o caso que acontece na vela, por exemplo. E por não ter oxigênio suficiente, ela acaba gerando monóxido de carbono, acaba gerando também a fuligem, que é o carbono sólido, acaba gerando aquela chama de cor amarelada. Vamos lá agora estudar então a reação exotérmica. A reação exotérmica, como eu falei anteriormente, são aquelas que ocorrem a liberação de calor. E esse calor, como eu falei, o exo de exotérmica significa para fora, ou seja, é o calor sendo liberado. Esse calor, quando ele está sendo liberado, ele gera uma sensação de aquecimento. Então, o que temos aqui? Nós temos os reagentes, eu coloquei um exemplo de reagente A mais B. Então, eu tenho duas substâncias, uma reagindo com a outra. E aí, eles reagem entre si e formam os produtos, que aqui no exemplo eu coloquei C e D. E esses produtos também é liberado o
calor. Não tem falando aqui que ocorre uma liberação? Então, liberou o calor. Então, os reagentes reagem entre si, formam os produtos e, junto com isso, o calor. É a mesma coisa que aconteceu lá no Líbano, nessa explosão, liberou bastante calor, liberou bastante energia, e é a mesma coisa que acontece no carro. Quando ocorre a reação de combustão da gasolina ou do etanol, é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera o calor. Tanto é que se você colocar a mão aqui no capô, ó, vai estar bem quente, né? Ou seja, tá liberando calor nessa reação. É uma reação, então, exotérmica. A gente precisa entender um pouquinho sobre o gráfico da reação exotérmica. O eixo Y é meu eixo de energia, beleza? Por que os reagentes estão aqui em cima e os produtos estão aqui embaixo? Conforme a reação foi acontecendo, ou seja, conforme A e B foram reagindo entre si, eles foram liberando energia. Então, aqui, libera um pouco dessa energia, libera um pouco dessa energia, e a energia foi, então, o quê? Sendo liberada, e a energia deles foi diminuindo. Por quê? Porque está liberando, está tirando energia. Essa energia está saindo da reação. Então, a energia que estava aqui em cima foi sendo liberada e foi diminuindo até chegar nos produtos. E temos aqui agora a reação que é chamada de endotérmica, ou seja, são aquelas que ocorrem a absorção do calor. Ou seja, o calor é absorvido. O endo significa para dentro, ou seja, o calor está vindo para dentro da reação. Eu tenho aqui a reação A mais B mais calor. Então, para que essa reação aconteça, é preciso fornecer calor para essa reação, para ela acontecer. Sem o calor, essa reação não funciona. Temos aqui, então, como produto C e D. Então, A mais B reagindo e com o calor formam C, a substância C, e formam a substância D. Um exemplo que nós temos disso é a fotossíntese. Para que ocorra a fotossíntese, ou seja, para que as plantas consigam transformar o gás carbônico em gás oxigênio, é preciso que tenha calor, é preciso que tenha a energia da luz, é preciso que essa planta absorva o calor provindo do sol. Então, ela absorve o calor provindo do sol, ela absorve os gases carbônicos que estão na atmosfera e ocorre o processo da fotossíntese, onde ela absorve a glicose e libera água e libera o gás oxigênio. Então, nessa reação é uma reação que a gente chama de endotérmica, porque para que a fotossíntese aconteça, é preciso que tenha o calor provindo do sol. Um outro exemplo também é aqui quando a gente está carregando o nosso celular. Para carregar o nosso celular, a gente precisa ter energia. Não tem como você pegar, colocar o carregador no seu celular, colocar o seu celular e só deixar que aí vai acontecer. Não, você precisa colocar na tomada. É preciso com que haja energia para a reação acontecer. O carregamento da bateria do seu celular é uma reação chamada de eletrólise, que a gente vai estudar no próximo bimestre. É uma reação que, para que ocorra, é preciso ter energia, é preciso ter calor absorvido na reação. Vamos aqui agora ver o gráfico dessa reação. Então, eu tenho aqui no eixo Y o eixo da energia e os reagentes estão aqui, ó, com a energia bem baixinha. Ou seja, para que essa reação aconteça, é preciso dar energia. Esses reagentes, eles não têm energia suficiente para fazer com que a reação aconteça. Então, tem aqui os reagentes que estão no nível bem baixinho de energia. E aí, quando a gente começa a fornecer o calor, a reação vai acontecendo. Então, o calor vai sendo fornecido e os produtos vão sendo formados. Então, essa é uma reação que absorve calor, diferente da exotérmica, que libera o calor. Pessoal, outro exemplo de reação endotérmica é o que acontece no nosso corpo. A gente precisa se alimentar, não é verdade? Para que a gente consiga ter energia suficiente para andar, para correr, para se movimentar. E a gente absorve essa energia de onde? De onde vem essa energia? Vem dos alimentos que a gente consome. Então, a gente precisa de alimentos que tenham calorias, que tenham energia suficientes para fazer com que o nosso corpo possa se movimentar, para fazer com que o nosso corpo funcione completamente. Então, a energia
que a gente absorve é através dos alimentos. E é a mesma coisa que acontece. Então, é uma reação endotérmica. É uma reação que acontece no nosso corpo, uma reação que absorve calor, que absorve energia. E, pessoal, vocês já perceberam que nas embalagens dos alimentos tem escrito lá calorias? Ou seja, é o calor que esse alimento tem. E não necessariamente falando que esse alimento aquece ou que esse alimento resfria, mas é falando da quantidade de energia que esse alimento pode te fornecer, pode fornecer para o seu organismo. E para a gente calcular esse calor, existe a entalpia, que é a soma total de energias de um sistema. E a gente vai calcular mais especificamente a variação de entalpia. O que é a variação de entalpia? É a quantidade de energia que é liberada ou absorvida durante a reação química. Espera aí, vamos lá. Então, a gente vê aqui, ΔH, ou seja, variação de entalpia. Como que a gente calcula? Bem simples. É a entalpia final menos a entalpia inicial. Então, nós temos aqui na reação exotérmica. A reação exotérmica, como a gente viu, libera calor. Então, tem o reagente A mais B formando C mais D e liberando o calor. Levando em consideração aqui a variação de entalpia, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Logo, o ΔH é menor que zero. Ai, meu Deus, o que está dizendo isso aí? Não entendi nada. Vamos lá ver isso aí na prática. Então, vamos lá. Lembra que eu tinha falado que na reação exotérmica, os reagentes eles estão no nível maior ou de calor. Eles têm mais calor. Então, por exemplo, imagina aqui que eles têm 100 calorias. Depois que a reação aconteceu e esses produtos aqui foram formados, esse calor também foi liberado, né? E aí, essa reação aqui, os produtos ficaram com 50 calorias. Então, inicialmente, essa reação tinha 100 calorias. Espera aí, pessoal, tem uma moto aqui. 2 horas depois... Então, vamos lá. Inicialmente, então, tinha 100 calorias a reação. Depois que a reação aconteceu e formou os produtos C e D, e esse calor foi liberado, ficou com 50 calorias. Então, aqui a gente tem os reagentes e aqui a gente tem os produtos. Então, vamos lá. ΔH dos produtos é 50, né? E o ΔH dos reagentes é quanto? 100. Então, eu coloco 100 aqui. 50 menos 100 dá menos 50. Ou seja, o ΔH dos produtos é menor do que o ΔH dos reagentes. O ΔH dos produtos, nesse exemplo que eu coloquei, era 50 e o ΔH dos reagentes é 100. Logo, o ΔH é menor do que zero. Olha aqui, o ΔH não é menor que zero? Menos 50 é menor do que zero. O que isso está querendo nos dizer? Que a reação, inicialmente, ela tinha mais calor e esse calor foi liberado. Então, toda vez que vocês virem que o ΔH ficou menor que zero, quer dizer que é uma reação que é chamada de exotérmica. Como a reação aqui que a gente tem, por exemplo, da queima de carvão, ou que a gente pode chamar, no termo científico, de grafite. Então, imagina, você indo lá fazendo o seu churrascão, aí coloca o carvão lá na churrasqueira. Tá ocorrendo o quê? A combustão do carvão. Então, você tem carbono no modo grafite, mais o oxigênio reagindo, ou seja, está tendo uma reação de combustão. Quando eles reagem, eles formam o CO2, o gás carbônico. Essa reação é uma reação que tem o ΔH menos 394 kJ. Joule é a unidade de calor também, assim como calorias, beleza? E aqui tá negativo, menos, ou seja, se tá menos, quer dizer que tá liberando calor. E por que tá liberando calor? Inicialmente o calor dos reagentes é grande, né? E aí depois, conforme vai passando a reação, esse calor vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque esse calor está sendo liberado, o calor está sendo tirado da reação. Vamos lá, agora nós temos aqui a reação endotérmica. E o que acontece na reação endotérmica? Deixa eu pegar aqui a canetinha.
Na reação endotérmica, como a gente viu, ocorre a absorção do calor. Então, o calor é absorvido para que a reação aconteça. Então, tem uma substância A e B, elas reagem entre si, mas para que elas reajam entre si, é necessário que tenha o calor. E aí, depois que essa reação vai acontecendo, conforme for acontecendo, vai liberando C e D. Então, temos aqui o ΔH. Imagina, então, essa reação, né? Inicialmente, ela tem 50 calorias. Certo? Inicialmente tem 50 calorias. E o que a gente faz? A gente vai dando calor para essa reação, a gente vai dando energia para essa reação. Então, ela vai absorvendo. Então, vocês concordam comigo que os produtos, eles vão ter mais energia? Por que eles vão ter mais energia? Porque eles vão absorvendo calor, porque essa reação vai estar absorvendo calor. Então, os produtos vão ter mais calor do que os reagentes, porque absorveu. Então, vamos lá. H dos produtos, ou seja, entalpia dos produtos, 100 menos o dos reagentes, que é 50. 100 menos 50 dá mais 50. Ou seja, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Logo, o ΔH é maior que zero. Certinho, né? Logo, a entalpia é positiva. Conforme aqui a gente tem a reação acontecendo, a energia é baixa. Mas para que essa reação aconteça, ela precisa absorver calor. Ou seja, ela está ganhando calor. Está ganhando calor. E aí, essas substâncias estão reagindo e formando C e D. Então, essas substâncias que estão sendo formadas, elas estão no nível mais alto de energia. E por que elas estão no nível mais alto de energia? Porque houve a absorção de calor. Então, os produtos ficam com, por exemplo, aqui, 100 calorias ou 100 joules. Então, nós temos aqui no caso da amônia. A amônia, ela sendo transformada no gás nitrogênio e no gás hidrogênio. Então, para essa reação acontecer, é necessário que haja aqui, então, calor. A gente pode colocar aqui também esse deltazinho assim, também como se fosse calor. Então, para que a reação aconteça, é preciso calor. Logo, aqui nós vamos ter que a variação da entalpia é positiva, ou seja, a reação é endotérmica. Pessoal, então nós encerramos a nossa aula. Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem, beleza? Estou à disposição. Contem comigo. Abraços!